Nós falamos sobre Mateus 11. E eu tenho certeza que todo mundo trouxe algo poderoso no estudo. Então não gerem muita expectativa de que eu vá trazer algo muito diferente do que trouxeram no estudo. Mas você que não participou do estudo, tenho certeza que Deus vai falar no teu coração de uma forma poderosa. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 11. Verso de número 1 ao verso de número 6. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Quando acabou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão, repita comigo, na prisão. Mais uma vez, na prisão. O que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês ouvem e veem. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. Feche seus olhos. Senhor, fale conosco, Pai. Fale conosco, assim como o Senhor tem ministrado no meu coração nesses últimos dias. Assim como o Senhor tem resgatado o meu coração num ambiente de prisões, às vezes. Que o Senhor possa falar com a tua igreja. Essa manhã é uma manhã onde o Senhor quer tocar em nós de uma forma diferente. Ah, Jesus, vem sobre esse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Esse mês, eu não gosto de falar muito da minha vida, eu sou um pouco reservado. Mas enquanto eu estava no meu lugar, eu senti que eu deveria compartilhar algumas coisas com a igreja. O mês de abril foi um mês muito difícil na minha vida. Em vários fatores, algumas coisas começaram, notícias que chegaram, situações que foram acontecendo. Aquilo abalou um pouco a minha cabeça. O nascimento de uma filha, a crise que de repente acontece no casamento. Quantos aqui já passaram por esse momento de nascimento? Amém, glória a Deus. Então, não estou em pecado. É muito falado sobre a mulher. E é importante falar das dores que a mulher passa. Mas pouco se fala das crises que um homem passa dentro da sua cabeça, tentando ser o bom, tentando ser excelente, tentando ser um bom pai, um bom marido. O diabo persegue os homens, porque se um homem está alinhado, toda a sua casa permanece firmada. E um mix de informação começou a balançar minha cabeça. É estranho ter que falar isso aqui, demonstrar fraqueza diante das pessoas, mas eis aqui o seu pastor. Não sou um super-homem, passo por lutas como você passa. E essa mensagem o Senhor me resgatou nela. O Espírito Santo falou comigo nessa mensagem. Então, essa pregação só é para relembrar o que Deus tem na minha vida e fez na minha vida nesses últimos dias. E eu creio que essa mensagem ela pode alcançar o teu coração e fazer isso na tua história hoje, em nome de Jesus. Então eu quero que você esteja atento àquilo que o Senhor quer falar. Esse texto fala sobre um homem chamado João Batista. João Batista começa a pregar o evangelho. Ele começa a anunciar as boas novas depois de 400 anos de silêncio. Entre Malaquias até João Batista, existiram 400 anos de silêncio, conhecido também como período intertestamentário. Quantos aqui estão com a Bíblia na mão aí? Tem Bíblia na mão aí? Se você for no meio da sua Bíblia, vai ter uma página em branco dessa Bíblia, que separa o Velho do Novo Testamento. Faz uma consulta aí, vê se está certo isso daí. Só essa página, ela tem 400 anos de história, sem nenhuma letra escrita, sem nada escrito. 400 anos. Conhecido como período intertestamentário, período interbíblico. É onde acontece a revolta dos Macabeus, é onde acontecem várias coisas, onde as pessoas estão tentando permanecer firme em relação à mensagem que receberam. Mas há um silêncio. 400 anos de silêncio, 400 anos que a palavra não é pregada. Havia culto, havia adoração, havia oferta no altar. Animais eram sacrificados, mas não tinha manifestação de Deus. São 400 anos de silêncio. De repente,
um homem é levantado no meio do deserto, de uma forma diferente de todas as outras quando alguém era levantado, porque era comum os homens serem levantados dentro das sinagogas, com seus 12, 13 anos ensinando, aos seus 30 executando o seu ministério. Depois de passar por todo o processo, era comum esses homens serem levantados nas sinagogas, principalmente porque Zacarias, que era o pai de João, ele trabalhava no serviço sacerdotal, ele trabalhava no templo, ele operava todas as coisas ali. Só que a Bíblia vai dizer que chega um homem diferente de todos os homens, usando uma roupa diferente de todos usavam. Ele não usava roupas finas, ele não usava roupas caras, ele não comia a comida dos príncipes, ele não se assentava nos lugares de preferência dentro da sinagoga. Pelo contrário, ele começa a fazer barulho num outro lugar onde ninguém está, no meio do deserto. E quando ele começa a fazer esse barulho, começa a pregar, as multidões começam a se achegar a ele e começam a ouvir a mensagem que ele está pregando. E a mensagem de João Batista não é uma mensagem fácil. As pessoas poderiam chegar nele e falar assim: João, vai devagar, cara. Você está começando o teu ministério agora. Você não pode pegar pesado. Você não pode falar muito sobre pecado. Vai devagar. Faz 400 anos que as pessoas não ouvem a palavra. Então, diminui. Vai devagar. Vai de boa. Mas João Batista, ele não estava preocupado em agradar a homens. E todo homem que não está preocupado em agradar a homens, ele sofre perseguição, ataque, porque é difícil, num ambiente de comparação, as pessoas permanecerem com aqueles que estão realmente firmados na palavra. Porque a maioria querem lugares de destaque, a maioria querem privilégios. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E João Batista começa a pregar um evangelho de arrependimento. Arrependei-vos, porque se vocês não se arrependerem, vocês vão para o inferno. O machado já está posto à porta ao pé da árvore ali. Aquele que não tiver firmado será cortado e lançado ao fogo. Uma mensagem dura, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de transformação, uma mensagem de mudança. Em todo o tempo ele dizia: vai vir alguém maior do que eu, a qual eu não sou digno. Ele está chegando. Ele está vindo, ele virá, e ele vai fazer algo a qual eu não tenho capacidade de fazer. A todo momento ele preparava o caminho, ele apontava para o Messias. E um dia, enquanto ele estava batizando, batiza um, voltou, próximo, batiza o outro. Na hora que ele levanta e volta, qual é a pessoa que ele vê? Jesus. Ele olha nos olhos daquele a qual ele estava preparando o caminho. E ele diz: eu não sou digno de te batizar. E Jesus fala para ele: faça para que se cumpra todas as escrituras. Jesus é batizado. E ele diz: eu vi. Ele falou: eu vi, eu testifico. Eu vi o Espírito Santo descendo sobre ele. E quando eu vi, eu ouvi uma voz dizendo: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Eu vi, tudo aquilo que eu fiz valeu a pena. Tudo aquilo que eu me esforcei valeu a pena, porque eu vi o Cristo, eu vi o Senhor, eu vi aquele que pode mudar a minha vida. Eu vi aquele a qual eu trabalhei a minha vida inteira para que pudesse vir. Ele veio. Ele veio. Enquanto ele batizava, quando ele olhava, ele dizia: eu não sou digno. Feche seus olhos, comece a adorar ele, ele está nesse lugar. Jesus, ele vai vir. Ele vai suriando alabaxê. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Arabasuriando alabaxê. Perdendo tudo por amor. Ele não tinha status, ele não tinha amigos, ele não tinha fama, ele não usava as roupas caras. Mas ele viu o Cristo. João capítulo 1, verso de número 32 ao 34. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descendo do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi, eu testifico, ele é o Filho de Deus. Eu vi. Quantos aqui já tiveram tamanha convicção
Quando presenciaram um milagre, quando viram o Senhor fazendo algo na tua vida, você foi para a tua casa saltando, pulando e glorificando. Eu vi alguém mudou a minha vida, alguém me tirou do lamaçal do pecado, alguém mudou a minha história, eu vi. Como que é? Eu não sei, mas eu vi. Eu sei que é Ele. Quantos aqui tiveram essa experiência? Levanta sua mão. Pastor, eu tive uma experiência com Ele. Eu fui numa vigília, alguém se levantou e falou tudo sobre a minha vida. Eu senti a presença de Deus, eu chorei. Naquele dia eu voltei para os caminhos do Senhor. Hoje nada mais me tira da presença de Deus. Eu vi Ele. Aí você ia para a igreja, se dedicava, entregava a tua vida, fazia as coisas, porque você viu algo, você experimentou algo. Não te contaram, você viu. João era o que viu, aquele que ouviu. Ele ouviu, viu, ele tocou, ele presenciou, ele experimentou algo ali. Ele tinha convicção, repita comigo, convicção. Mais alto, convicção. Quando você tem convicção de algo, irmão, você vai sem parar. Quando você se casou, você olhou para tua esposa, você olhou para teu marido, você tinha convicção, é ele. Esse é o homem da minha vida, essa é a mulher da minha vida. Amém, casados? Quando seu filho nasce, você pega ele no colo pela primeira vez, você vê aquele choro, algo nasce dentro de você, uma convicção nasce dentro de você. Essa criança precisa de mim, eu vou cuidar dela com a minha vida, eu vou trabalhar arduamente, eu vou cuidar da minha casa. Quando o Senhor te chamou para o ministério, uma convicção foi gerada dentro do teu coração, foi para isso que eu nasci. O dia que você desceu do altar, após ministrar louvor, ou tocar uma bateria, ou o dia que você ficou no ao vivo, o dia que você abraçou alguém na recepção, alguém chorou no teu colo, uma convicção foi gerada dentro de você. Foi para isso que Deus me chamou. Convicções. Convicções. Eu acredito. Eu confio. Só que algo acontece no meio da trajetória, irmão. Algo acontece, e esse algo que acontece, às vezes abala as nossas convicções. Às vezes abala a nossa mente. Por que em um determinado momento você estava tão convicto do teu casamento, no altar você estava tão convicto, mas durante a trajetória você perdeu essa convicção? Será que é ela? Será que é ele? Você estava tão convicto daquilo que Deus tinha te chamado, mas de repente aparece uma proposta diferente, você muda a rota, você simplesmente se transforma, muda o projeto de Deus para a tua vida, aquelas convicções se esvaem, elas vão embora. Nós estamos falando de um homem que bateu no peito, irmão. Eu vi, eu testifico, pode chamar quem vocês quiserem, eu vi, ele está fazendo isso. Eu vi o Espírito descer. Isso é tão interessante que quando ele manda os seus discípulos falarem com Jesus, ele lança uma pergunta depois para os discípulos de Jesus, dizendo: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um homem vestido em roupas finas? O que vocês foram ver? Um profeta? Digo-vos mais, ele é mais do que um profeta, porque a respeito dele está escrito: ele preparará o caminho do Senhor. Dos homens nascidos entre mulheres, não existe ninguém maior do que João Batista. Sabe o que Jesus está dizendo? João Batista nunca realizou um milagre, ele nunca curou ninguém, ele nunca expulsou um demônio, ele não ressuscitou ninguém, nenhum cego saiu enxergando da sua pregação e nenhum aleijado saiu andando da tua pregação. E não existe ninguém maior do que ele. Jesus está tentando alinhar na nossa cabeça e no nosso coração, irmão, que grandeza não é aquilo que nós achamos que é grandeza. Porque para muitas pessoas, grandeza no ministério é você ter uma igreja toda estruturada. Grandeza é o carro que o pastor dirige. Nós não nos associamos mais dentro de uma igreja onde a igreja não é o padrão ideal a qual o sistema criou. Porque se o seu pastor chega com um carro ruim, você não se associa com ele, porque isso estraga o teu network. Você só quer se relacionar com quem está acima de você. Na sua cabeça, grandeza é isso. Como estão entendendo o que eu estou pregando? Mas Jesus traz o evangelho trazendo uma desconstrução. Aquilo que é grande para vocês, para mim nada importa, mas aquilo que é pequeno para vocês é a única coisa que eu valorizo. A esse foi escrito a respeito. Ele é a voz do que clama no deserto, é ele que prepara o caminho. Sabe o que Jesus está dizendo? Grandeza é aquele que vive a palavra, aquele que internaliza a palavra, aquele que encarna a palavra dentro de si. Não procure uma igreja mais perto da tua casa, procure uma igreja mais perto da palavra.
Não procure uma igreja por estrutura. Porque muitos de nós não frequentaríamos a igreja de João Batista. Porque não tinha cadeira, era no meio do deserto, o sol escaldante. Mas ali estava o verdadeiro evangelho. O que é grandeza, igreja? O que é grandeza hoje? O que realmente importa para nós? Porque esse pensamento de grandeza, esse pensamento de gerar em nós aquilo que é grande, está totalmente desconecto daquilo que a palavra faz referência. Se o teu pastor não sabe falar direito, se ele fala errado, você já não quer se associar com ele. Porque grandeza para você é aqueles que falam eloquentemente. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, eu não cheguei com palavras eloquentes, mas eu cheguei no poder do Espírito Santo. Porque mais do que palavras eloquentes, mais do que uma roupa legal, mais do que um carro bacana, o que tem que estar alinhado na tua vida e a vida do teu pastor, é a palavra que sai da boca. É o poder do Espírito Santo, é a unção de Deus. Unção não se compra, unção não se deposita num banco. A unção vem através daquilo que o Senhor olhou sobre a tua vida e Ele te viu. Enquanto todos estavam dizendo para João, você não se incomoda de todo mundo estar seguindo ele? Ele falou assim, irmão, que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça, ele apareça e eu diminua. Ele é o Todo-Poderoso. Sigam ele, vão embora, vai atrás dele, não atrás de mim. O que é grandeza? Nós vemos um homem que viu Jesus. Nós vemos um homem a qual Jesus falou, ele é o grande. Do nascido de mulher não existe ninguém maior que ele. Só que nós estamos falando de um homem que do nada, irmão, ele titubeou. Ele era grande. Ele foi um dos primeiros a falar do Evangelho após o período intertestamentário. Ele veio batizando. Ele batiza Jesus. Ele viu o Espírito descendo, ele bateu no peito, teve convicções. Ele não andou no modelo a qual as pessoas andavam, que era com roupas finas, nos palácios. Ele não andou assim, ele andou humilde no deserto, com roupa de pele de camelo. Todos que olhassem para esse homem diriam, esse homem é um padrão, é um homem em excelência. Só que as suas convicções foram alteradas durante o percurso. Olha a pergunta que ele faz para Jesus. Mateus, capítulo de número 11, verso de número 8. Um pouco antes. Eu já me perdi já. Coloca para mim aí, por favor, me ajuda aí, pastor Igor. A parte que ele vai falar, és tu? Achei, verso de número 3. Mateus 11, verso de número 3. A pergunta que ele manda fazer é a seguinte: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Qual é o cenário que João se encontra, igreja? Ele está preso. Todo período de cárcere dentro das nossas vidas acaba de uma forma voluntária ou involuntária, consciente ou inconsciente, abalando as nossas convicções. Ele olha e fala assim: és tu o Cristo, ou vai vir outro? Mas não foi ele mesmo que disse em João capítulo 1, eu vi, eu testifico, eu tenho convicções, é ele. Agora esse mesmo João olha e fala assim: será que és tu? Vai vir outro? Estou perdido, estou em crise, estou preso, estou no cárcere, eu só estou ouvindo falar das coisas, eu não estou vendo, eu estou perdido. E é assim que muitas pessoas se encontram nos dias de hoje. Receberam convicções, receberam palavras, receberam afirmações de Deus, receberam uma palavra profética de que Deus vai fazer, de que Deus vai realizar, de que as coisas vão acontecer. Mas quando você olha para o cárcere da tua vida, e quando você olha para a situação que você está vivendo, você começa a gerar dúvidas.
A tua cabeça começa a fritar, a tua mente começa a abalar, você começa a ver as coisas, e aquilo começa a machucar o teu coração, e você não entende, aonde está Jesus, é Ele ou vai vir o outro? Agora eu já não sei mais, eu perdi as minhas convicções, eu estou perdido, eu já não sei mais o que fazer, é tanto caos, é tanto problema, é tanta luta, é tanta dor, pastor me ajuda, porque eu tinha tanta fé e convicção, agora eu perdi. Eu tinha certeza que essa era a mulher da minha vida, eu tinha certeza que ele era o homem da minha vida, mas, pastor, é tanta coisa acontecendo, eu quero ir embora de casa. Eu tinha certeza que esse era o lugar ao qual o Senhor tinha me plantado, mas agora tudo mudou. Eu quero sair do meu trabalho, eu quero sair de tal lugar, eu não sei mais o que fazer. Quase estão entendendo o que eu estou pregando? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Até mesmo os grandes passam por crise. Aquele que era o maior, segundo Jesus, ele se abalou, ele passou por crises. Por que você está tentando manter essa postura, esse perfeccionismo seu, para não mostrar para as pessoas as suas fraquezas, achando que não, e tal? Você está morrendo, você está sucumbindo dentro de si. Deixa eu te falar uma coisa, faz parte da vida, irmão, ter dúvidas no processo. Faz parte da vida. Você é ser humano. Nas suas veias corre sangue, não óleo ungido. Você não é anjo. Só que a nossa expectativa de grandeza faz com que a gente não queira abrir o nosso coração. Porque quando a gente abre o nosso coração, aqueles que estão ao nosso redor vão embora. Porque as pessoas não estão preparadas para uma sociedade ou uma igreja onde existem pessoas falhas e pecadores. É por isso que quando nós estamos reunidos dentro desse ambiente, nós fingimos que somos algo que não somos. Porque nós temos medo do que as pessoas vão pensar sobre nós. E é por isso que quando alguém demonstra fraqueza ou alguém até mesmo cai, nós nos escandalizamos e rejeitamos. É por isso que a igreja dos desigrejados cresce mais do que a igreja presencial. É por isso que tem mais visualizações no online do que pessoas físicas dentro da igreja. Nós temos uma expectativa de grandeza diferente do que é o evangelho. És tu? Sabe o que João Batista está falando? Pai, eu estou perdido. Alguma coisa aconteceu que eu não estou entendendo. O Senhor disse que eu sou o maior, o Senhor me permitiu batizar você. E agora eu estou preso. Estou preso por pregar o evangelho. Irmão, às vezes fazendo o que é certo também gera sofrimento. Às vezes pregando o evangelho e fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer também vai gerar prisões em você. Sim, você também vai ser rejeitado por fazer aquilo que é o certo. As pessoas também vão virar a cara para você por fazer o que é certo. E é nesse momento que as suas convicções abalam. Eu faço tudo certinho, eu honro todo mundo, eu ajudo todo mundo. E por que estão fazendo isso comigo? Será que isso é a igreja? Será que isso é Jesus? As suas convicções mudaram. Aquilo que você alimentava desde quando era pequeno, as palavras que você recebeu desde quando era pequeno, de repente as prisões da alma vieram, as algemas cercaram você, angústias do Hades me dominaram, como disse Davi. Aí você entra em crise. Será que é isso mesmo? Será que o evangelho é isso? Será que a igreja é isso? Será que todo mundo vai fazer isso comigo? Será que em todo lugar é assim? Eu tento de novo, eu faço de novo, eu vou aqui, eu vou ali, tudo se repete. Existem dores dentro de nós, irmão, que estão nos destruindo. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Só que isso não é falado abertamente. Por quê? Porque a nossa expectativa de grandeza é não mostrar fraqueza. Mas o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Quando eu jogo diante da igreja as minhas imperfeições, as minhas falhas, as minhas dores, aí Ele vem, Ele desce, a graça dEle inunda a igreja, e o Espírito passeia. Porque não é sobre o homem, é sobre Ele, é por Ele, para Ele são todas as coisas. Que Ele cresça e que nós venhamos diminuir em nome de Jesus. Mas não é fácil, irmão. Não é fácil você entrar para dentro do teu quarto e começar a entrar em crise e falar: cadê o meu Deus? Será que o Senhor tem todas as palavras que disse que faria? Porque eu não estou vendo.
O Senhor tinha promessas de que esse ano seria diferente na minha vida, mas quando eu olho, o meu começo de ano está tudo totalmente diferente daquilo que o Senhor disse. Sabe por que bugou a cabeça de João Batista, irmão? Isaías capítulo 61, verso de número 1. Coloca na tela para mim, por favor. Isaías 61, verso de número 1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade. Repita comigo, liberdade. Mais uma vez, liberdade. Aos cativos. Mais uma vez, aos cativos. E libertação aos prisioneiros. Se é Ele, porque eu estou preso? Se Ele foi ungido para isso, Isaías fez menção a Ele, de que Ele foi chamado para trazer liberdade aos cativos e trazer libertação aos prisioneiros. João Batista devia estar se questionando: por que eu estou preso? É porque, irmão, o que mais faz pessoas abrirem mão das suas convicções é uma palavrinha chamada expectativa. Repita comigo, expectativa. Ele tinha uma expectativa em Jesus. Ele tinha uma expectativa de que Jesus viria libertar os prisioneiros. Mas ele não entendeu a profundidade da revelação daquilo que o Senhor Jesus veio fazer. Ele não veio libertar os prisioneiros da cadeia, ele veio libertar os prisioneiros do pecado. É que às vezes a minha expectativa e a sua expectativa está desalinhada daquilo que Deus está fazendo na tua vida. E quando nós olhamos o cenário ao nosso redor, nós não conseguimos entender o que a palavra está falando conosco. Porque as nossas expectativas estão desalinhadas. Lucas capítulo 24, os discípulos no caminho de Emaús, Cleopas e outro discípulo estavam andando, voltando, saindo de Jerusalém, já estavam no caminho de Emaús, já estavam andando a 11 quilômetros. Jesus se apresenta diante deles, e vendo que os seus rostos estavam entristecidos, perguntou-lhe: por que vocês estão assim? Os discípulos olhando para Jesus disseram: só você não sabe o que aconteceu aqui? Um homem chamado Jesus, nós críamos que ele era um profeta, nós críamos que ele traria libertação sobre Israel, mas agora ele morreu, ele já não está mais aqui. É porque muitas vezes a nossa expectativa está desalinhada daquilo que o céu está falando conosco, e nós olhamos a situação atual e nos esquecemos. Ele vai ressuscitar, ele se levantará em meu favor. A situação que eu estou vivendo agora, ela não determina aquilo que Deus tem para a minha vida. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui nesse lugar? O cenário atual não determina, ele vai ressuscitar. É que aqueles discípulos não entenderam. Jesus não veio trazer libertação a Israel, Jesus veio trazer libertação ao mundo. Jesus não era um profeta, ele era o profeta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é Deus, ele é soberano. Ele não é um, ele é o. As nossas expectativas estão abaixo de quem Jesus é. E mesmo João Batista tendo visto, quando ele olha Isaías, ele acredita que a prisão que seria liberta era das algemas do cárcere das suas mãos. Mas Jesus não prometeu liberdade da prisão para você. Jesus não prometeu que você não passaria por problemas. Jesus não prometeu para você que a vida seria fácil. Jesus não prometeu que as coisas vão dar certo. Jesus não disse que tudo vai ser lindo. Jesus não disse que o carro vai chegar, nem que a casa vai chegar. Jesus não disse nada dessas coisas. A única coisa que ele disse é: aquele que crê em mim será salvo, tu e tua casa. Não é sobre essa terra, é sobre o céu, irmão. Não é sobre as coisas desse ambiente, é sobre aquilo que ele vai fazer quando estivermos com ele na glória. É que a tua expectativa está relacionada a essa terra. E quando as nossas expectativas estão aqui, nós não conseguimos olhar para aquilo que tem lá no alto. É por isso que o salmista diz: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor. Porque quando eu olho para frente eu vejo um monte, quando eu olho para o lado eu vejo um monte, mas quando eu olho lá para o topo, o meu socorro vem de lá. Olhe para as coisas do céu, irmão. Não se apegue às coisas da terra, porque isso vai abalar suas convicções. Isso abala as nossas convicções. Jesus dá uma resposta. Verso de número 4 ao verso número 5 de Mateus capítulo 11. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês ouvem e veem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados. Você tem que dar glória a Deus, irmão. Os surdos ouvem, os mortos estão sendo ressuscitados,
Os aleijados estão andando. O Senhor está fazendo milagre. Fala tudo aquilo que você está vendo e ouvindo. Ele está fazendo. Não é porque a sua expectativa está errada, e não é porque as prisões abalaram as suas convicções, que o Evangelho deixou de ser o Evangelho. A mensagem da cruz está sendo anunciada àqueles que estão ouvindo. Os cegos veem, aqueles que estão aleijados estão andando, os pobres estão recebendo o Evangelho. Nada para a igreja, nada para a mensagem da cruz, nada vai parar, independente das minhas convicções. Ele continua sendo Deus. Você pode até desanimar, você pode até duvidar, mas você precisa fazer uma aliança com você e com seu Deus. Eu não vou desistir. Eu estava desanimado, eu estava cansado, e as minhas convicções estavam abaladas, mas uma voz gritava de dentro de mim dizendo: não vai desistir. Por aquilo que você viu e ouviu, não vai parar. Permaneça, irmão. A mensagem do Senhor para você nessa manhã é o seguinte: permaneça. Sabe o que foi que Jesus falou para os discípulos no final? Para os discípulos de João: e diga a ele, bem-aventurado aquele que não tropeça pelo meu nome. Sabe o que Jesus estava dizendo para João Batista? Eu não vou livrar você da prisão, mas não se escandalize por causa disso. Isso é necessário. A mensagem para você nessa manhã é a seguinte: e sinto lhe frustrar, mas pode ser que as coisas não melhorem daqui para frente. Pode ser que você ainda vive essas tormentas que você está vivendo na tua alma, no teu espírito. Pode ser que isso dure mais 1 ano, 2. Pode ser que as dúvidas ainda permeiem a tua cabeça. Mas bem-aventurado, feliz é aquele que mesmo passando por lutas, mantém as suas convicções dizendo: é Ele, é por Ele. Eu estou preso aqui, mas é Ele. Eu estou passando pelo pior momento da minha vida, pastor, mas eu não vou abandonar o Evangelho da cruz. Pastor, eu estou passando pelas piores dores da minha vida e parece que não muda, parece que Jesus não está me vendo, parece que a minha cabeça está turva, parece que eu não consigo entender, mas mesmo assim eu estou na cruz, mesmo assim eu estou no altar, mesmo assim eu oro e ajoelho todo dia, mesmo não sentindo, mesmo não vendo, mesmo não entendendo, eu continuo acreditando. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Eu vou permanecer perdendo tudo, perdendo a vida, perdendo a alegria, perdendo o que tiver que perder, mas eu vou permanecer firme na presença do meu Deus. Eu não vou arredar o pé da igreja, eu não vou abandonar o Evangelho, eu não vou parar. Romanos capítulo 8, verso de número 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? O que é que pode nos separar? Será a tribulação? Será a angústia? É a perseguição? É a fome? É a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Todos os dias nós somos perseguidos, atacados. Todos os dias a nossa cabeça começa a perder as convicções. Todos os dias o nosso coração dói. Nós enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se coloque de pé, se coloque de pé. Ele Apareça e me constranja com a tua glória. Você está passando pela prisão, sai do seu lugar, vem aqui. Suas expectativas estão abaladas, sai do seu lugar.